Graça e paz a todos. É com grande honra que estamos mais uma vez aqui fazendo essa gravação para a glória de Deus. Então, eu peço a vocês em casa que se reúnem, chame suas famílias para mais um momento de adoração a Deus. Que a palavra dele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh Deus, obrigado, Senhor, que eu creio que eu herdarei, Senhor, essa vida eterna. Fale com o Senhor neste momento. Abra o seu coração. Peça que a graça dEle, que as bênçãos dEle derrame sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus, nós te rogamos proteção. Nós te rogamos cura. Nós te pedimos libertação. Nós te pedimos salvação, Senhor. Deus, age no nosso meio. Que teu Espírito Santo possa nos abraçar, nos envolver de uma tal maneira grande. Nós possamos abrir nossos corações em amor, em comunhão, em unidade a Ti, Deus. Faz a Tua vontade, que é grande. Faz a Tua vontade, que é maravilhosa, em nosso meio. Estamos aqui, Deus, só para Te adorar, só para Te adorar e Te render graças em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Vem, Deus, com Teu Espírito Santo. Vem com a Tua glória neste momento, em nome de Jesus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe o Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu amor, Senhor. Oh. Confesso a Ti, Senhor, que fraco
sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Com o coração quebrantado, cante a Ele. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover sobre nós, Senhor, amor e graça, perdão e graça. Faz chover em nossas famílias, Senhor. Faz chover perdão e graça sobre mim, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Todos os dias nós precisamos, Senhor. Todos os dias nós precisamos dessa força, desse amor, dessa compaixão que vem de ti. Aleluias, aleluias, Deus. Aleluias. Engrandeça a Ele. Tu és digno de louvor, Senhor. Eu te adoro, eu te exalto, eu te engrandeço, Pai. Em todo o tempo que eu viver, eu te adorarei. Enquanto eu respirar, eu te seguirei, eu te adorarei. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti.
te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Tu és grande, tu és grande, tu és maior que tudo nessa vida, Senhor. Tu és o Deus Criador que fez os céus, a terra, o mar, coisas grandes, Deus. Mas tu és maior do que tudo isso que tu fez. Tu és o nosso dono. Tu és o Deus poderoso. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor. Tu és digno de toda a minha adoração, de todo o meu louvor, Senhor. Todo o nosso louvor, todo o nosso louvor. Por tua graça somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti, grande.
Tu és grande, és verdadeiro, és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando no nosso culto online. Nós chegamos à etapa da palavra, né? E eu gostaria de pedir que você se concentrasse aí ainda mais no culto. Se até esse momento você já rendeu os seus louvores a Deus, você já ofertou aquilo que você tinha de melhor junto com a sua família aí na sua casa, nesse momento também seja ainda mais atencioso, peça a atenção também dos seus familiares aí próximo de você, para que todos ao seu redor, todos na sua casa, possam ouvir a palavra de Deus, possam desfrutar dessa demonstração de graça e de amor da parte de Deus, que é a palavra dele para a sua igreja, que é a palavra dele para o mundo. Então, que você possa estar focado, concentrado aí na sua casa. Amém? Hoje nós estamos encerrando a nossa série de sermões baseado nas cartas às igrejas lá do Apocalipse. E a última carta é exatamente para a igreja de Laodiceia, né? A igreja que, se você quiser ofender alguém, né? Diga que parece que ele é frio como a igreja de Laodiceia, né? Para os crentes. A pessoa com certeza vai achar ruim, né? Não é algo bom. E a gente vai entender o porquê disso. A gente vai entender o porquê de que existe um peso na igreja de Laodiceia, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, lá em Apocalipse, o capítulo 3. Apocalipse, o capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 22. Nesse trecho de Apocalipse, capítulo 3, que está a carta que Cristo envia à igreja de Laodiceia através de João, o último apóstolo vivo. Apocalipse 3, do capítulo 14 ao 22. Eu gostaria que você me acompanhasse, e se tem alguém aí do seu lado que não está com Bíblia na mão, compartilhe a Bíblia com ele. Se está mais próximo o celular, abre o texto lá no celular, não tem problema. O importante é que você acompanhe o texto conosco e que você leia e entenda juntamente conosco a palavra de Deus. O texto diz assim, a partir do versículo 14:
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de orar com você nesse momento ao Senhor. Incline sua cabeça, vamos fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque ela é a expressão do teu amor para nós, Pai. Ela é a expressão da tua graça e misericórdia para a tua igreja, Senhor. E nós te agradecemos por isso, porque tu és um Pai bondoso, misericordioso, um Pai gracioso, que orienta, que disciplina, que aconselha. É um Pai que nos acolhe nos momentos difíceis. E nós somos gratos por isso, Pai, porque a Tua palavra, em primeira instância, nos mostra isso. Nos mostra o Teu cuidado, nos mostra o Teu conselho, Pai. Nos mostra a Tua repreensão, Senhor, que nos traz de volta ao centro da Tua vontade. E nessa noite que o Senhor possa achar nos nossos corações terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Que ela possa encontrar morada nos nossos corações e que a Tua palavra venha frutificar em nós, nos fazendo mudar de atitude, nos fazendo voltar de vez ao centro da Tua vontade, a Tua presença, Pai. Nos fazendo avivados de novo, queimando em nossos corações, nos dando mais sede, mais amor, mais zelo pela Tua palavra, Pai. Nessa noite é isso que nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, deu para perceber que a igreja de Laodiceia, ela causou náuseas no Senhor, ela causou ânsia de vômito no Senhor. É por isso que quando a gente compara alguém com, sei lá, um crente lá de Laodiceia, a pessoa não tem uma outra ação a não ser se sentir ofendido, né? E eu nem aconselho você a falar isso para ninguém. Não é certo falar isso para ninguém. Lendo aqui esse texto, é interessante que a gente faça uma breve retomada à história, para entender o contexto em que Cristo envia essa carta através de João a Laodiceia. Ora, a igreja de Laodiceia, no tempo em que essa carta é enviada para ela, é o ano 81 depois de Cristo. O imperador é Domiciano. E esse imperador, o Domiciano, ele trava uma batalha, uma guerra gigantesca com os cristãos. Ele passa a perseguir os cristãos. Inclusive o pastor Caio falou sobre isso aqui logo no início dessa série. Ele passa a perseguir e matar os cristãos. E aí
O último dos discípulos, que é João, é exilado por Domiciano em uma prisão, e é exatamente na prisão onde João recebe uma visão da parte de Deus. Ele ouve Cristo falar com ele, ou melhor, ele vê Cristo, mas em primeira instância ele ouve a voz do Senhor. Ele não consegue compreender que é Jesus, porque não é mais a voz do Cristo homem, mas a voz do Cristo pleno Deus. E isso aí está descrito lá no primeiro capítulo de Apocalipse, não é? Se vocês quiserem, até é interessante dar uma checada nisso, para entenderem melhor como é que se dá essa visão de João, como é que Cristo entrega essas cartas a João, né? Então, Laodiceia, ela está exatamente nesse tempo, 81 depois de Cristo, Domiciano perseguindo os cristãos, matando os cristãos. O João era o último apóstolo, todos os outros apóstolos haviam morrido, e João estava preso. Do ponto de vista eclesiástico, foi o pior tempo, né? Aqueles que iniciaram a igreja estavam todos mortos, com exceção de João, que estava preso. Mas João recebe essa carta e aí envia às 7 igrejas. E Laodiceia é uma dessas igrejas. Mas não é por acaso que Laodiceia é a última igreja a receber essa carta, ou melhor, a ter essa carta colocada em sequência aqui em Apocalipse, né? Nós temos uma sequência dessas cartas, mas não é por uma pura coincidência, é porque Cristo quis que fosse assim, e isso fala conosco, a gente vai ver isso. Por que Laodiceia é exatamente a última igreja a ser citada nessas cartas, né? Então, Laodiceia era a cidade mais rica da Ásia Menor. Muitos bancos, banqueiros, e por consequência havia também muito ouro naquela cidade. Laodiceia era o polo têxtil da Ásia Menor também, então existiam fábricas, né? Não do ponto de vista que nós conhecemos hoje, mas nós tínhamos fábricas artesanais de tecidos naquela época, e eram tecidos com alto valor agregado, tecidos extremamente caros. Laodiceia também era um polo medicinal, né? E principalmente da parte oftalmológica. Laodiceia era um polo, era uma referência nessa área. Então Laodiceia, aliás, era uma cidade extremamente bem vista por todos naquela região. Era uma cidade extremamente produtiva, era uma cidade extremamente rica. E aí, do ponto de vista de uma igreja, ela era uma igreja que não apresentava, ou pelo menos aqui, Cristo não se atém em expor na carta a Laodiceia pecados. Ele não expõe, por exemplo, aqui, falsos profetas. Ele não expõe aqui erros doutrinários graves, como ele expõe nas cartas anteriores. Então, se Laodiceia era uma igreja extremamente próspera, os membros não tinham falta de nada, eram extremamente ricos. Se Laodiceia não tinha incoerências doutrinárias, era uma igreja que lia e entendia a palavra, era uma igreja que seguia a palavra de Deus. Se Laodiceia não tinha escândalos pecaminosos, se Laodiceia não tolerava falsos profetas, então qual era o erro com Laodiceia? O que Jesus viu em Laodiceia para ter ânsia de vômito? Na verdade, não é o que Jesus viu, mas o que Jesus não viu em Laodiceia. A gente vai entender isso por quê. Mas antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse,
o capítulo 2, só o versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Eu sou aquele que anda entre os 7 castiçais. Eu sou aquele que anda entre os 7 castiçais. E no capítulo 1 nós vamos entender que os 7 castiçais são exatamente as 7 igrejas. Então Cristo é aquele que sonda, é aquele que anda, é aquele que está no meio da igreja. E Ele conhece a igreja no seu íntimo, Ele conhece a igreja no seu contexto geográfico. Assim como aqui em Laodiceia, a gente vai ver um pouco mais lá para frente, esmiuçando o texto, que Ele conhecia tudo sobre Laodiceia. Então Ele conhece o nosso interior, Ele conhece aquilo que nós fazemos em oculto, Ele conhece a nossa igreja, Ele conhece tudo que está ao redor da igreja, Ele conhece as pessoas que vivem ao redor da igreja, Ele conhece a situação econômica da cidade, do país, do bairro onde a igreja está localizada. Ele sonda, Ele anda no meio da igreja. E ainda hoje, Ele anda, Ele sonda, Ele conhece a igreja. Então, o que foi que Cristo não viu em Laodiceia? Ele não viu fervor. Ele não viu amor. Ele não viu o fogo que queima no nosso peito quando nós temos intimidade, quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Sabe, Laodiceia era tão cheia de si mesmo, ela era tão autoconfiante, ela tinha tanto poder nas suas mãos, que ela deixou de ver o principal. Nossa, ela era ótima em doutrina, era uma igreja extremamente correta, ela não aceitava os falsos profetas, ela se mantinha no caminho da santidade, mas ela esqueceu do principal, ela esqueceu de ter intimidade com Cristo. Ela esqueceu de conhecer quem a regimentou. Ela esqueceu de se dedicar a quem a chamou para ser igreja. Ela esqueceu disso. E aí, lembra que eu falei há pouco tempo atrás que a carta de Laodiceia não estava nessa posição aqui, simplesmente por uma convenção, por um acaso? Na verdade, Cristo escreve às 7 igrejas e exorta e conforta a maioria delas, com exceção de uma. Laodiceia. Nas demais cartas, Cristo exalta algumas qualidades e também demonstra pontos onde as igrejas precisam melhorar. Seja doutrinariamente, seja porque as igrejas permitiam atitudes pecaminosas, hábitos pecaminosos, seja porque as igrejas sofriam perseguição e Jesus traz uma palavra de conforto, seja porque as igrejas não tinham tanta influência, assim como Lívia falou na semana passada sobre a igreja de Filadélfia, né, que na sua maioria era feita por membros escravos, pobres, e que não tinham tanto poder aquisitivo, que não tinham tanta influência política. E Cristo disse: olha, vocês podem até ser assim fracos, mas eu estou abrindo uma porta enorme para vocês. Uma porta que nenhum outro pode fechar. Uma porta que só eu, quando aberta, posso dizer que ela vai se fechar. Ele é aquele que fecha, Ele é aquele que abre, Ele é aquele que, se abrir, ninguém fecha. Ele é aquele que, se fechar, ninguém abre. Então essa era Laodiceia, uma igreja extremamente próspera, uma igreja extremamente ortodoxa na palavra, mas uma igreja sem fervor, uma igreja ligada no piloto automático, uma igreja que vivia um cristianismo falso, um cristianismo fajuto, um cristianismo onde as pessoas que estão
naquela igreja sequer conheciam a Cristo Jesus. Então eu convido você agora a começarmos a esmiuçar esse texto, versículo por versículo, e entendermos melhor aquilo que Cristo escreveu à igreja de Laodiceia, e que até hoje ainda serve para nós como igreja, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Como nós sabemos, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Então ela ainda hoje serve para a igreja do Senhor, para nos alertar de que nós podemos ser extremamente ortodoxos, de que nós podemos buscar a santidade, buscar não pecar, mas ainda assim causarmos náuseas no Senhor, causarmos enjoo ao Senhor, causarmos uma vontade que Deus nos vomite da sua boca. Então, vamos seguir no texto a partir do versículo 14. E o versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E aí, como nós já ouvimos, aliás, nas pregações anteriores, ao anjo da igreja em Laodiceia significa ao pastor, ao líder daquela igreja, né? Ao responsável daquela igreja. E João continua dizendo, Cristo continua dizendo: escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Estas são as palavras do Amém. Sabe, Cristo é a nossa única esperança. O que ele está dizendo aqui é: se vocês não derem ouvidos a esta palavra, as palavras do Amém, não há esperança. Não há esperança. Sabe, irmãos, não há esperança fora de Cristo, fora daquilo que Ele fala para a sua igreja. Não há esperança fora disso. Então, se a igreja de Laodiceia, é isso que ele inicia dizendo aqui, se a igreja de Laodiceia não der ouvidos a estas palavras, que são as palavras daquele que são o Amém, não há esperança para essa igreja, não haverá esperança para Laodiceia, assim como é conosco hoje em dia. Se Deus fala à sua igreja, se Deus fala com você, e você não dá ouvidos àquela palavra, se você não dá ouvidos ao que o Espírito diz a você, não há esperança para você. É uma palavra dura, eu sei, mas é essa a verdade. Se nós não dermos ouvidos, aquilo que Cristo fala conosco, através do seu Espírito Santo, não há esperança. Eu quero acreditar, ou melhor, eu acredito que todos aqui na nossa igreja ouvem a palavra de Deus e dão crédito a ela. Amam a palavra de Deus. E por isso não são como os crentes de Laodiceia. Amém? Ele fala, ele promete e ele mesmo cumpre. Ele é fiel, por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira. Se Cristo está falando aqui à igreja de Laodiceia, é porque é verdade, e por isso vai acontecer. Se Cristo fala com você, e você dá crédito à palavra dele, é porque você entende que aquilo que Cristo fala é verdade. E aquilo que Cristo fala vai acontecer, porque Ele mesmo se encarrega de efetuar aquilo que Ele fala e aquilo que Ele promete. Ele é o soberano da criação. Ora, se através de Cristo todas as coisas que não existiam foram feitas, se Ele trouxe à existência aquilo que não existia,
como ele não conseguiria mudar o destino de uma igreja, o destino de um povo, o destino de uma cidade, o destino de um bairro? Como não poderia fazer isso? Ele é poderoso para fazer isso e infinitamente mais. Mas para isso, eu preciso ouvir a palavra de Cristo e dar crédito a ela, sabendo que ela é verdadeira e que ela se cumprirá. Versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. E as 5 das 7 cartas às igrejas que estão descritas aqui em Apocalipse, começam exatamente com essa frase: conheço as suas obras. Cristo está deixando claro que Ele conhece a cada um de nós. Essa palavra, irmãos, ela não é destinada somente à igreja como um todo, mas a igreja, eu como igreja, essa palavra é destinada a mim. E eu preciso entender que Cristo, quando diz que anda no meio da igreja, que me conhece, não é só a igreja macro, a igreja, todos os membros da igreja, mas é principalmente eu, o meu interior, o meu coração, aquilo que eu faço em escondido. Ele conhece as minhas obras. Sei que você não é frio nem quente, melhor que você fosse frio ou quente. E aí Laodiceia, ela ficava em um conglomerado de cidades, formado por Colossos, Hierápolis e a própria Laodiceia, num lugar chamado Vale do Rio Lico. E aí Colossos era uma cidade conhecida por ter fontes termais de águas quentes. Já Hierápolis, aliás, irmãos, Hierápolis era uma cidade conhecida por fontes termais de águas quentes. Corrigindo. Já Colossos era uma cidade conhecida por ter fontes termais de águas frias. Mas Laodiceia recebia a água de uma outra forma. E aí ela recebia a água morna. E eu não sei se você já tentou beber água morna. Não sei se você já teve essa experiência. Eu garanto a você que não é como beber café, né? Café já é ruim beber morno. Eu garanto a você que não é como beber chá, que também é ruim de beber morno. Mas beber água pura, morna, causa na gente exatamente essa ânsia, essa vontade de cuspir fora. Como Cristo fala aqui, vontade de vomitar. Ele tem vontade de jogar aquilo fora da boca dele. E aí Cristo é extremamente duro com a igreja de Laodiceia, falando: olha, eu conheço as suas obras, eu sei as suas características, eu sei quem vocês são, e diante de tudo isso que vocês são, eu tenho vontade de vomitá-los da minha boca. Eu tenho vontade de colocá-los para fora da minha presença. Então ele fala aqui no capítulo 16, assim porque você é morno, nem é quente nem é frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então Jesus, ele, mais uma vez, se utiliza desse conhecimento geográfico para exemplificar a igreja, o diagnóstico de Laodiceia diante dele. E o diagnóstico que Cristo dá à igreja de Laodiceia é que, de fato, ele sente náuseas, ele sente enjoos na presença de Laodiceia, mesmo Laodiceia sendo essa igreja que aos nossos olhos seria talvez a igreja perfeita, uma igreja que visivelmente não tinha pecados,
uma igreja que visivelmente era bem financeiramente, uma igreja que estava numa cidade próspera. Então era uma igreja que talvez hoje em dia você ou eu olhasse e dissesse: cara, eu gostaria de fazer parte dessa igreja. Eu gostaria de estar ali com aqueles irmãos. Aquela igreja é legal. Eu gostaria de estar naquele lugar. Mas Jesus olha para ela e diz: não, eu tenho ânsia de vômito quando vocês me rendem culto. Um ponto interessante é que todas as igrejas das cartas enviadas aqui em Apocalipse tinham problemas, como eu já falei, tinham falhas doutrinárias, tolerâncias de atividades pecaminosas, já sofriam perseguições, tinham dificuldades financeiras. Mas somente a Laodiceia, Cristo fala dessa forma: eu tenho enjoo na presença de vocês. Jesus deixa claro que existiam pontos a serem tratados, mas a falta de fervor, a falta de amor, a falta de intimidade com o Senhor deixa ele com náuseas. Sabe, o Senhor entende que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e Ele diz: olha, você precisa se consertar. Mas é inaceitável para Ele dizermos que entramos em Sua presença, dizermos que somos filhos de Deus e não o conhecermos, e não termos intimidade com Ele. O versículo 17 diz assim: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era tão autoconfiante por ter poder, por ter bens, por estar politicamente privilegiada, enquanto a maioria das igrejas estava sendo perseguida. Não há relatos aqui na carta a Laodiceia que ela estivesse sendo perseguida, que ela estivesse sofrendo cerceamento no que diz respeito a prestar culto a Deus, mesmo estando num tempo em que o imperador se dizia Deus. E que exigia do povo que ele mesmo fosse cultuado. Mas não há relatos aqui que a igreja de Laodiceia sofresse perseguição por ser uma igreja cristã. A palavra não deixa claro. Então a igreja de Laodiceia era extremamente autoconfiante. Ela tinha confiança no seu conhecimento doutrinário, ela enchia os olhos de si mesma, em si mesma, porque aos olhos dela ela era sólida doutrinariamente. Até que chegou um ponto em que ela entrou no automático. Olha, nós não temos com o que nos preocupar, nós somos ricos, nós podemos comprar aquilo que nós queremos. Temos os governantes que não ousariam nos perseguir porque nós somos comerciantes, nós somos banqueiros, nós temos posses, nós temos influência política. Então, eles não ousariam mexer conosco. E aí a igreja entra no modo automático, ela passa a ser uma igreja de cristãos não praticantes. Eu acredito que você já tenha ouvido esse termo, né? Mas ligado ao próprio catolicismo, quando as pessoas
fazem perguntas, por exemplo, o próprio IBGE, quando vai fazer o censo do Brasil, existem aqueles que se dizem católicos, existem aqueles que se dizem católicos não protestantes, né? Aliás, católicos não praticantes, irmãos. Católicos não protestantes, você realmente tem que ser. Católicos não praticantes. E aí existia aqui esse povo aqui em Laodiceia que eram cristãos não praticantes. Eles iam para os cultos, eles davam o dízimo, aparentemente eles viviam a vida de santidade, né? As pessoas não encontravam erros morais naqueles irmãos ali de Laodiceia, mas eles não tinham o principal. Eles não conheciam ao próprio Deus a quem eles cultuavam. E aí existe um erro gigantesco aqui, que a maioria das pessoas, eu não vou generalizar, mas normalmente a gente vai entrar nesse ponto já já. Normalmente quando as pessoas falam sobre Laodiceia, elas introduzem aqui, nesse texto, algo relacionado ao protestantismo neopentecostal. E não é isso que o texto está dizendo. Aí você pode perguntar, o que você está querendo dizer com isso, Júlio? Quando Cristo diz que melhor fosse que Laodiceia fosse frio ou quente, as igrejas e as pessoas costumam entender que o culto de Laodiceia, ele deveria ser como as igrejas neopentecostais de hoje, né? Ou pentecostais. Todo mundo fala em línguas, todo mundo grita, tem gente dançando, né? E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas não é isso que o texto está falando aqui. Não é sobre isso que esse texto se trata. Amém? Então, Laodiceia estava no piloto automático. Estava vivendo uma vida mecânica. Não sei se vocês já viram um filme do Charlie Chaplin, em que ele é um operário, né, de fábrica. E aí ele está tão acostumado com aquele trabalho manual que ele está fazendo e repetitivo, que ele sai da fábrica com um toque, né? Ele está lá arrochando os parafusos, e aí ele sai da fábrica, né, mesmo já tendo parado de trabalhar, mas ele sai como se ele estivesse arrochando os parafusos ainda. E é exatamente isso que a igreja está fazendo aqui. A igreja está cultuando a Deus de forma mecânica, de forma automática, de uma forma que ela mesmo não consegue compreender. Ela só vai lá e faz aquilo sem entender de fato por que ela está fazendo, para quem ela está fazendo aquilo. E isso irrita a Deus. Isso irrita a Deus. Então, isso me faz pensar que o centro desse texto é Cristo dizendo que nós precisamos entender, e aqui para a igreja de Laodiceia, a igreja precisa entender a quem ela cultua, e a igreja precisa entender como cultuar, com qual a qualidade que eu devo oferecer o meu culto ao Senhor. Qual é a minha experiência de culto? É uma experiência de intimidade com o Senhor, é uma experiência de conhecimento do Senhor, ou é uma experiência de emoções, uma experiência de música, uma experiência de religiosidade com o Senhor? Se for uma experiência emocional, simplesmente, uma experiência religiosa, tome cuidado. Você também pode estar assim como Laodiceia, a ponto de ser vomitado da presença de Deus.
Então, dando continuidade à nossa leitura, o versículo 18 diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isso é extremamente interessante, porque, como a gente já falou no início e tem falado, inclusive nas pregações anteriores, Cristo ele se utiliza desse conhecimento da igreja, conhecimento político, geográfico, conhecimento financeiro da região e da própria igreja, para exemplificar, para contextualizar a carta, a orientação que ele dá à igreja. E aí ele diz aqui: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe, existe uma coisa bem interessante, mas que é negativa nos nossos dias, e eu acredito que já há algum tempo. É essa busca por renovação, essa busca por avivamento, feita de uma forma incorreta. Sabe, pedir a Deus avivamento, pedir a Deus o renovo, pedir a Deus que reacenda a chama nos nossos corações, é algo natural, deve acontecer. Só Ele pode nos dar o avivamento. Mas aí existem alguns que buscam o avivamento onde não se deve procurar. A busca por renovação ou por fervor pode nos levar a embarcarmos em heresias, em misticismos. Existem por aí cultos de avivamento. É errado, irmão? Culto de avivamento? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Errado é você promover um culto onde você tenta criar um avivamento, onde através da emoção, onde através da música, onde através da manipulação da palavra de Deus, você tenta criar um avivamento. E isso não pode ser criado. É exatamente o que Cristo está falando aqui. Olha, vocês se confiam demais naquilo que vocês têm, mas vocês não entendem que são pobres, cegos e nus. Se vocês querem se achegar a mim, vocês precisam comprar de mim. Vocês precisam pedir a mim. Não é indo simplesmente a um culto, não é confiando em um homem, não é embarcando em umas viagens estranhas aí de místicas em que você vê uma fumaça. Não é assim. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Você precisa aprender a pedir a Ele, a comprar dEle. Só Ele pode derramar do seu Espírito, só Ele pode reacender a chama no coração do homem, só Ele pode reavivar a igreja. Então o que a igreja precisa fazer? Pedir ao Senhor, comprar do Senhor. E se achar dessa forma. Sabe qual era o grande problema de Laodiceia? Como a gente já falou, Laodiceia era extremamente autoconfiante, ao ponto dela não enxergar o que Cristo fala: olha, vocês são pobres, cegos e nus. Você quer realmente ser avivado pelo Senhor? Comece reconhecendo
que você não é nada, que você não tem nada, que você é pobre, cego e nu. E aí você vai entender que precisa do Senhor para ter a chama acesa no seu coração. E Ele certamente é fiel para acender essa chama de volta no seu coração. Sabe, não há um preço para o que Jesus oferece aqui. A palavra aqui diz: comprem de mim. Mas Jesus não fala o valor. Isso porque para aqueles que se reconhecem nessa posição, pobres, cegos, nus, necessitados de misericórdia, o preço do avivamento é de graça. Ele nos dá com boa vontade, com graça e com misericórdia. Ele reacende a chama nos nossos corações. Então, você quer saber o preço do avivamento? Não há. Não há. É necessário entender que nós precisamos pedir o avivamento do Senhor e nos encontrarmos, nos enxergarmos de uma forma diferente a que Laodiceia se enxergava. Não podemos ter um olhar altivo sobre nós mesmos. Não podemos ser autoconfiantes ao ponto de dizermos: olha, não precisamos mais de nada, já temos tudo. Na verdade, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dele. Dando continuidade, eu peço que você olhe o versículo 19. O versículo 19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Para alguns, Cristo fala tão duramente com Laodiceia que Cristo provavelmente não amaria essa igreja. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz aqui: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E de fato, assim como as 7 igrejas a quem Cristo envia essas cartas, e essas cartas são de fato uma demonstração do cuidado que Cristo tem com a sua igreja. Se ele enviou essa carta para repreender, para disciplinar Laodiceia, é porque de fato ele amava a Laodiceia. Ele amava essa igreja. E talvez por isso essa igreja o fizesse sofrer tanto. Porque de todas elas, era provavelmente a única que não tinha intimidade com o Senhor. Era a única que não tinha membros que buscavam intimidade com o Senhor. E aí ele continua dizendo: por isso, seja diligente e arrependa-se. Existia esperança para Laodiceia. Laodiceia tinha uma falha grave, uma falha mortal, mas Cristo está dizendo: olha, seja diligente, arrependa-se, mude a sua atitude, mude o seu caminho, peça a mim que sou o dono do ouro e da prata, peça a mim que sou o próprio Espírito, peça a mim que sou Deus, peça a mim que sou aquele que derrama o seu Espírito à igreja, e eu certamente conseguirei fazer isso por você. Foi isso que ele falou lá no início, não é isso que nós lemos? Olha, eu sou o Amém, eu sou aquele que fala e aquele que cumpre aquilo que falou. Então,
Se Cristo está dizendo que existe uma esperança, que a igreja de Laodiceia, mesmo nessa situação calamitosa, mesmo ligada lá no automático, a igreja que vivia na religiosidade, que não conhecia a Deus, ele está dizendo, olha, ainda tem esperança se vocês mudarem a direção, se vocês pedirem a mim para terem mais intimidade, eu certamente terei mais intimidade com vocês. Se você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Se você abrir a porta, a gente vai ler isso daqui a pouco, se você abrir a porta, eu vou entrar para ter intimidade com você. Então, mesmo nessa situação tão calamitosa, tão difícil, Cristo amava essa igreja e está dizendo, ainda é tempo de se arrepender. E Ele fala isso para nós ainda hoje, se nós vivemos uma vida parecida com desse povo aqui de Laodiceia, uma vida religiosa, uma vida que não leva em conta que a intimidade com Cristo, que conhecer a Deus é fundamental nessa caminhada cristã, ainda há tempo para nos arrependermos, mudarmos de caminho e passarmos a conhecer o Deus que nos chamou, que nos salvou e que nos levará para o céu daqui a algum tempo. Versículo 20, diz assim o texto: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, Cristo está falando aqui à igreja de Laodiceia e externando essa situação calamitosa. Veja, Cristo está à porta e bate. Se Cristo está à porta e bate, é porque Ele está do lado de fora, Ele não está naquele momento participando como Ele gostaria de participar do convívio da igreja. Isso é até esdrúxulo de ser falado, é algo que a gente talvez nem consiga imaginar, mas como Cristo não faz parte da igreja? Bem, está aqui explicado no texto. Está aqui explicado no texto. É possível que isso aconteça. Mesmo numa igreja onde tudo aparentemente está bem, é possível que o mais importante não esteja acontecendo. Cristo tendo intimidade com a sua igreja. E sabe, para mim, essa cena é a representação tanto do nosso culto micro, aquele que nós fazemos todo dia ao Senhor, quanto do nosso culto macro, aquele que nós fazemos aos domingos reunidos com toda a igreja. Nós podemos ter um culto onde Cristo anda e é participante desse culto, onde a igreja tem intimidade com Ele, onde Cristo é participante da minha vida, fala comigo e eu ouço a sua voz. Eu posso também ter um culto religioso, onde eu estou na minha casa, ou estou na minha igreja, eu estou ceando, ou tendo intimidade com os meus pares, com os meus irmãos, mas Cristo está do lado de fora. E Ele diz aqui, ei, eu estou à porta e bato. Eu quero ter intimidade com você. Cristo está dizendo assim, olha, eu quero um tempo de qualidade com você. Sabe, não é eu que estou pedindo a Ele, é Ele que está dizendo para mim, eu quero ter um tempo com você. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você aprenda de mim. Eu quero que você saiba aquilo que eu tenho para você. Não é eu que estou pedindo a Cristo, é Ele que está revelando essa vontade dEle a mim. Revelando a vontade dEle à igreja. E isso é graça de Deus. Ora, o próprio Deus está dizendo aqui, eu quero ter intimidade com você.
Eu quero ter intimidade com você. Se você quiser ter intimidade comigo, abra a sua porta. Abra a sua porta. E sabe, quando a gente abre a nossa porta para Cristo, e Ele usa aqui a ceia, a representação da ceia, que seria o momento de intimidade naquele tempo, onde você convida aqueles que são mais chegados, onde você convida aqueles que você mais considera para se assentar na mesa com você. Aquele que oferece a ceia é quem está dentro da casa. Então, se eu abro a minha porta a Cristo, se eu abro a minha porta a Deus, eu preciso ter algo preparado para Ele. E aí isso fala de qualidade do nosso culto. Eu reconheço que eu cultuo ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o alvo do meu culto, é para isso que eu vivo, é para Ele que eu venho aqui aos domingos, com fogo no meu coração, com vontade de entrar na presença dEle, com vontade de ouvir a Sua palavra, com vontade de externar todo o meu louvor e adoração ao Seu nome. Eu preciso oferecer algo a Ele. Isso fala da qualidade com que eu cultuo a Deus, sabe? Como é que está a nossa ceia hoje? Como é que está a sua ceia aí na sua casa? Você de fato preparou e cultuou o Senhor com aquilo que você tinha de melhor? E eu já estou entendendo que você tem ou deseja ter intimidade com Cristo, por isso, conhecendo a Cristo, preparou algo bom para Ele. Mas de fato você preparou algo bom? Sabe, esse é um ponto que você precisa levar em consideração. Quando você cultua ao Senhor, você não cultua ao Senhor de qualquer forma. Você não cultua ao Senhor de qualquer forma. Você precisa cultuar ao Senhor com fervor. Você precisa cultuar ao Senhor com fogo no coração. Mas sabe, só tem esse fogo no coração, só tem esse fervor aqueles que deixam Cristo entrar. Aqueles que abrem a porta e dizem: Senhor, eu não sou merecedor da Tua presença, eu não sou merecedor da Tua graça, mas se o Senhor quer ter intimidade comigo, eu estou aqui com o coração aberto. Versículo 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Versículo 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E aí mais uma vez a gente retorna ao início desse texto, lá no versículo 14, quando João escreve aliás, dizendo: olha, eu sou o Amém. Cristo dizendo: eu sou o Amém, a testemunha fiel. Aquele que cumpre o que fala, aquele que executa aquilo que prometeu. E essa é uma promessa desse Cristo à sua igreja. Essa é uma promessa desse Cristo a mim e a você. Parafraseando aqui Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: Laodiceia era a igreja mais rica da Ásia Menor, mas Cristo disse: eu tenho algo ainda mais sublime, algo ainda melhor que o ouro que vocês têm. Eu tenho o trono. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja, essa é a promessa de Cristo ao seu povo, sabe? Mas, vendo o contexto de Laodiceia, Cristo promete isso, Cristo promete o seu trono àqueles que, em segredo, aqueles que, nas suas casas, aqueles que abriram a porta e convidaram Cristo para se sentar à mesa. Então, se
você quer se assentar com Cristo, se você quer estar com Ele na glória, se você quer vê-lo face a face, se você quer ter uma visão desse Cristo glorificado, ou melhor, se você quer vê-lo face a face, você precisa convidá-lo agora, você precisa chamá-lo agora, você precisa abrir a sua porta agora, para que Ele entre e você o conheça de fato, para que Ele entre e você se achegue a Ele e Ele se achegue a você, para que Ele mostre, fale para você, diga a você tudo aquilo que Ele tem planejado, todas as coisas que Ele pensa sobre você. Olha, o texto aqui de Laodiceia deixa claro, não importa o que nós achamos de nós mesmos, não importa aquilo que nós temos e que nós nos confiamos, porque podemos ter, podemos conseguir, isso não importa, o que importa é aquilo que Cristo pensa e fala sobre nós. Para a igreja que era fraca, ele diz, olha, eu estou abrindo uma porta diante de vocês que ninguém vai poder fechar. Para a igreja que era pobre, ele diz, olha, vocês podem não perceber, mas vocês são ricos. Mas para a igreja mais rica da Ásia, para a igreja mais influente da Ásia, ele diz, vocês são pobres, cegos e nus. Então não importa, irmãos, aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, aquilo que os outros dizem sobre nós, aquilo que de fato importa é aquilo que Cristo pensa sobre nós. E para que eu saiba, para que você saiba, para que a igreja saiba o que Cristo pensa sobre nós, eu preciso ouvir Ele batendo a porta, abrir a porta e ter intimidade com Ele. O versículo 22 finaliza esse texto dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a maioria dessas cartas, na verdade, terminam com essa mesma frase. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque quando a igreja, quando eu, quando você, quando a comunidade Luz do Mundo não dá ouvidos ao que o Espírito Santo diz, não dá ouvidos ao que Cristo diz, nós nos distanciamos da presença de Deus. E aí, se nós continuarmos não dando ouvidos, aquilo que Cristo tem para dizer ao nosso respeito, se nós não abrirmos os nossos ouvidos para ouvir a exortação, para mudar de caminho, se nós não abrirmos os nossos ouvidos para ouvir as palavras de conforto, se nós não abrirmos os nossos ouvidos para ouvir as palavras de encorajamento que vêm do Senhor, se nós não abrirmos os nossos ouvidos, o destino será como o dessas 7 igrejas aqui. O próprio Hernandes Dias Lopes, em uma de suas pregações, falando exatamente sobre as 7 igrejas, ele fala, olha, eu andei nos locais onde essas 7 igrejas estavam localizadas. E hoje a única coisa que existe nesse lugar são ruínas, pedras sobre pedras dessas igrejas. E nesses locais há até menos de 1% de cristãos. Então, irmãos, esse é o destino daqueles que dão ouvidos ao seu próprio ego, dão ouvidos ao que as pessoas falam, mas deixam de dar ouvidos
ao que o Senhor diz à sua igreja. Deixam de dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem para dizer à sua igreja. Deixam de dar ouvidos a tudo o que o Senhor quer falar conosco, sabe? Não há, de fato, uma outra forma dele falar conosco, senão no nosso íntimo. Para que você consiga ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Ele, para conhecer a voz dele. O próprio João, lá no capítulo 1, quando ouve a voz do Cristo glorificado, que não é mais a voz daquele Cristo que ele conhecia, ele não conhece de imediato. Ele não consegue compreender que quem fala com ele é o próprio Cristo Jesus. E assim também é conosco. Se eu não abrir a porta, se eu não deixar Cristo entrar, se eu não buscar intimidade com Ele, eu não consigo entender a sua voz. Eu não consigo ouvir claramente a sua voz. E se eu não ouço claramente a sua voz, o meu destino é a morte. Não dar ouvido a Cristo, não dar ouvidos a Cristo só tem um resultado, é a morte. E eu quero acreditar, ou melhor, mais uma vez eu digo que acredito que nesse lugar as pessoas dão ouvidos à voz do Senhor. Mas se você aí na sua casa entende que você está nessa situação aqui como Laodiceia, que até esse momento não deu ouvidos ao Senhor, ou em algum momento deixou de dar ouvidos ao Senhor, que essa palavra que chega até você possa fazer diferença no seu coração. Que você possa entender que a sua situação é calamitosa, mas ainda há esperança. E essa esperança o próprio Jesus Cristo nos garante aqui nesse texto. Seja diligente, arrependa-se. Seja diligente, arrependa-se. Porque Ele repreende a quem Ele tem por filho, a quem Ele ama, a quem Ele cuida. E certamente Ele cuida e Ele ama de você. Ele ama você, aliás. Amém? Então eu agradeço por essa palavra, por essa oportunidade de trazer essa palavra, que mais uma vez o Senhor possa encontrar o nosso coração preparado para recebê-la, e que essa palavra gere frutos de arrependimento, que mudem o nosso caminho. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar finalizando esse momento, que você possa baixar aí na sua casa a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra, Senhor, que ela possa falar ao nosso coração, que ela possa alimentar o nosso espírito. Se nós temos dado ouvido, conhecido o Senhor intimamente, glória a Deus por isso, porque o Senhor é gracioso e misericordioso, e que a nossa mesa, Pai, que a nossa porta esteja sempre aberta, que a nossa mesa sempre tenha algo preparado para o Senhor. Que a cada dia o Senhor possa falar conosco, e que nós, como servos seus, nós, como filhos seus, possamos ouvir e reconhecer a Tua voz, Senhor. Mas se nós estivermos assim como Laodiceia, ligados no piloto automático, Pai, vivendo uma vida religiosa, uma vida que aparentemente é uma vida na Tua presença, mas que na verdade é uma vida distante do Senhor. Que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, que nós possamos escolher a melhor parte, nos arrependermos, Pai, e abrirmos a nossa porta mais uma vez para o Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel para aquecer novamente os nossos corações, para nos reavivar, não um avivamento fajuto, não um avivamento baseado em emoções, não um avivamento baseado na manipulação da Tua palavra, não um avivamento que massageia o nosso ego, não,
um avivamento verdadeiro, aquele que nos faz queimar por dentro, aquele que nos dá fome da Tua palavra, aquele que nos dá sede de orarmos, de termos mais e mais e mais intimidade com o Senhor. É esse o avivamento que nós desejamos na Tua igreja, Pai. É esse o avivamento que nós desejamos no nosso coração, que esse avivamento possa acontecer dia após dia, que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito rotineiramente, nos dando mais fome, nos dando mais sede, nos dando mais paixão pelo Senhor. Pai, nós Te agradecemos por tudo isso e pedimos que o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E vez ou outra, nós acabamos fechando a porta, Pai. Nós acabamos deixando o Senhor do lado de fora. Mas nós cremos que ainda é tempo e o Senhor está batendo. E o Senhor está batendo. Nós cremos que ainda é tempo de nós retornarmos à Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.